E chegamos então ao terceiro item dessa apresentação, que são os protocolos de acesso múltiplo. Então vamos falar agora dos enlaces e protocolos de acesso múltiplo. Existem basicamente dois tipos de enlace. Os enlaces ponto a ponto são aqueles que têm apenas um emissor e um receptor. Você tem um emissor de um lado do enlace e um receptor do outro. Eventualmente eles vão aí trocar os papéis, mas são só dois, né? E então fica fácil de você coordenar o acesso ao meio. Tá? Isso acontece, por exemplo, no PPP de acesso discado. Então, se você tem lá como era, né, tradicionalmente, o modem conectado numa linha telefônica que disca lá para fazer o acesso ao provedor. Essa linha telefônica, ela é exclusiva, né, daquele cliente. Tem um cabo ligado diretamente da casa do cliente até a central da operadora de telefonia. Então, nesse caso, não tem, né, outros equipamentos enviando pacotes naquela linha. É só pacotes que o cliente está enviando e pacotes que o cliente está recebendo. Então, é ponto a ponto. Os enlaces ponto a ponto também são usados na Ethernet como nós usamos hoje. Hoje, normalmente, nós usamos Ethernet com switches, né, com comutadores. Então, você tem um cabo que vai do equipamento, né, do hospedeiro, do computador, até uma porta lá do switch. E esse cabo é usado exclusivamente por esse hospedeiro, para pacotes que esse hospedeiro está enviando e recebendo. Então, nesse caso, é ponto a ponto também. Também é bem fácil de coordenar, não tem colisão, não tem esse tipo de problema. Isso é bem diferente do outro tipo de enlace, que é o tipo de difusão, tipo broadcast. O tipo broadcast funciona com um fio ou mídia compartilhada. E aí, nesse caso, você precisa então coordenar o acesso. Você pode ter dezenas, centenas, até milhares de equipamentos usando a mesma mídia, e aí você precisa de alguma forma para que todos consigam enviar seus pacotes. E você precisa então coordenar o tempo em que cada um envia, ou se você permite que eles enviem a qualquer momento, você tem que ver formas de detectar quando dois tentaram enviar ao mesmo tempo e houve uma colisão e perdeu os dados e precisa reenviar. Então é bastante mais complicado tratar o caso de difusão, o caso de broadcast, tá? Quando que nós usamos difusão? Usamos difusão na Ethernet à moda antiga, tá? Hoje em dia quase já não se usa mais, mas ainda existem empresas, instituições que têm lá a sua Ethernet legada que ainda usa hubs, né? Os antigos hubs, que não é igual a um switch, né? Um hub ele atua só na camada física. O que você envia, ainda que você olhe lá por hub, ele tenha várias portas como um switch e um cabo exclusivo para cada equipamento, tá? Apesar de ele ser fisicamente assim, logicamente, internamente, tudo que você envia numa porta é replicado em todas as outras. Então ele tem também que usar um protocolo aí, né? A Ethernet nesse caso precisa usar um protocolo de acesso ao meio, porque existem colisões e tudo mais. Então a Ethernet à moda antiga, usando hubs ou usando cabo coaxial, ela é uma mídia de difusão, tá? Ela, ela precisa lidar com protocolos de acesso ao meio. Felizmente, hoje em dia, isso já está quase extinto, né? A maioria das redes já foram atualizadas para usar switches, computadores, e aí não temos mais esse problema. Mas isso não quer dizer que difusão é algo do passado, porque o upload de HFC, né, das redes híbridas de fibra coaxial, que são usadas pelas TVs a cabo, também tem esse problema, né? Também podem ter, né, no caso do download, não tem esse problema, porque todos os pacotes que são enviados, né, da internet maior para os clientes, eles são enviados pela operadora, então a operadora só que está enviando, ela manda da forma que ela quiser. Mas no caso do upload é mais complicado, porque todos os clientes que estão em um mesmo cabo compartilhado, eles podem querer enviar ao mesmo tempo. E aí você precisa ter uma forma de coordenar isso, decidir quando cada cliente pode enviar seus pacotes. Isso acontece também na fibra, né? Na FTTH ela também é compartilhada por múltiplos clientes. Você tem divisores no caminho, mas são divisores passivos, então você também precisa ter formas de lidar com essa questão da difusão, questão dos clientes enviarem
os seus pacotes. No Wi-Fi também temos a questão da difusão, aí no caso por ser uma mídia, né, que é sem fio, né, por usar um meio sem fio, então o Wi-Fi também está sujeito, né, a essa questão. Você tem os equipamentos ligados num ponto de acesso e eles podem eventualmente enviar pacotes ao mesmo tempo, né? E, é claro, eles têm mecanismos para escutar o espectro, ver se alguém já está transmitindo e não transmitir, mas nem sempre eles estão ao alcance do outro equipamento que está na mesma rede. Então podem também ocorrer colisões e podem precisar de retransmissões e tudo mais. Então, o Wi-Fi também lida com esse problema aí do acesso múltiplo ao meio. Então, aqui estão os exemplos, né? O fio compartilhado, a RF compartilhado no caso do Wi-Fi, né? Aqui ó, a forma como a internet tradicional funciona, com um barramento, né? O Wi-Fi, o RF compartilhado nas redes por satélite, tá? Então, satélite, quando ele é. A gente está acostumado com satélite mais para difusão, né? De TV, por exemplo, onde só a emissora de TV que transmite os canais aqui para os clientes. Então, nesse caso, você não tem o problema de acesso ao meio, né? Você está tendo a difusão só do satélite para os clientes. Mas quando você usa a internet por satélite, por exemplo, aí você tem clientes transmitindo para o satélite. E aí você tem que lidar também com o problema do acesso múltiplo. Tá? E numa analogia humana, como que ficaria isso? Você pode pensar em analogia humana como sendo vários humanos em uma festa. O ar e a acústica são compartilhados, então várias pessoas estão conversando aqui ao mesmo tempo, né? E se todo mundo resolver falar junto, né, fica uma confusão danada. Você não consegue ouvir duas pessoas ao mesmo tempo, mas né, as pessoas ainda assim conseguem conversar. Um grupo de pessoas que se reúne ali em algum momento da festa consegue conversar porque entre eles vão manter algum tipo de protocolo, né? Quando um tá falando, o outro não fala junto. Quando um fala, o outro ouve. Todo mundo dá a chance para os outros falarem. Então, a gente tem, né, no, em protocolo, a gente tem protocolos humanos para serem usados. Sala de aula, por exemplo, né? Como que funciona uma sala de aula? Né? Você tem dúvida, presencial, claro, né? Você tem dúvida, você ergue a mão, você faz a sua pergunta, o professor responde. Não pode duas pessoas fazerem pergunta ao mesmo tempo. Então, se duas pessoas erguerem a mão, você vai coordenar o acesso. Primeiro, né, quem levantou a mão primeiro, pergunta primeiro, o segundo, pergunta depois. A gente faz algum tipo a gente segue ali algumas regras, né, ou explícitas ou implícitas, para que todo mundo tenha a chance de se comunicar. Então, em protocolos computacionais, a gente precisa fazer a mesma coisa, precisa criar regras para que eles consigam todos se comunicarem e da forma mais eficiente possível. Então, basicamente, nós precisamos de um protocolo de acesso múltiplo quando nós temos um único canal de broadcast que é compartilhado. E você tem duas ou mais quando você tem duas ou mais transmissões simultâneas por nós, você tem o problema da interferência. E acontece uma colisão se um nó receber dois ou mais sinais ao mesmo tempo, que ele não consegue distinguir, né, um do outro, então ele acaba não entendendo nenhum dos dois pacotes que ele recebeu. Isso é uma colisão. Então, os protocolos de acesso múltiplo são algoritmos que são distribuídos, né? Eles precisam estar rodando nos vários hospedeiros aí que estão usando esse canal compartilhado. Então, ele precisa ser distribuído e ele vai determinar como os nós vão compartilhar esse canal. Ou seja, quando cada nó pode transmitir e quando ele não pode. Quando ele pode transmitir e quando ele tem que esperar. Um problema é que a comunicação sobre o compartilhamento de canal tem que usar o próprio canal, né? Você não tem um canal fora de banda para coordenação, né? Seria fácil se a gente tivesse isso, né? Então, eu tenho lá um, um barramento que é compartilhado, mas eu tenho um outro, né? Um outro cabo, uma outra forma de comunicação que eu uso para avisar, né? Quem que pode transmitir, quem não pode, trocar informações de controle, vamos dizer assim. Não existe isso, né? Então você usa a própria largura de banda, né? O próprio canal aí que você tem que compartilhar para trocar as informações sobre o próprio protocolo.
Então, eventualmente, dependendo de como o protocolo é planejado, você pode ter colisões até nessas informações de controle. Então, tudo isso precisa ser muito bem planejado aí para que o protocolo funcione bem. Então, como que é um protocolo de acesso múltiplo ideal? O protocolo de acesso múltiplo ideal, ele funciona da seguinte forma: dado que você tem um canal de broadcast de uma taxa de R bits por segundo, o que é desejado? Quando um nó quer transmitir, ele pode enviar na velocidade R. Tá? Então, você tem um nó sozinho, só ele quer transmitir. Ele pode usar toda a largura de banda que está disponível. Quando você tem M nós querendo transmitir, cada nó pode enviar na taxa média de R dividido por M. Tá? Então, essas duas regras, né, fazem entender. Tenho lá um link de 100 MB e só tem uma máquina querendo transmitir. Dá 100 MB para ela. Ah, tem um link de 100 MB e tem 5 máquinas querendo transmitir ao mesmo tempo. 20 MB para cada uma. É o justo. Beleza. O ideal também é que seja totalmente descentralizado, ou seja, nenhum nó para coordenar essas transmissões. Tá? Não precisa, né? O ideal é que não precise ter alguém lá falando, ah, agora vai você, que eles próprios consigam se autocoordenar. Por quê? Porque se você tem alguém coordenando e esse alguém coordenando sai, né, cai a conexão, daí você precisa descobrir, né, como que você vai escolher um novo coordenador. Tudo isso tem uma sobrecarga, né? Então, centralizar não é legal. Também é ideal que você não precise ter nenhum tipo de sincronização de clock ou intervalo, porque isso também complica um pouquinho, né? Vamos supor que cada um só pode transmitir num certo slot de tempo, mas aí você tem que coordenar o tempo. Então, tudo isso complica também. Então, o ideal é que você não precise ter isso. E por último, o ideal é que também seja um algoritmo simples, né? Nós não queremos um algoritmo que seja muito complicado, porque isso vai ter custo computacional e enfim, né, uma sobrecarga que às vezes, né, nós não desejamos. Então, queremos um algoritmo que seja simples. Então, o algoritmo ideal, ele tem essas 4 características. Então, qual que é o algoritmo ideal? Ele não existe, tá? Não existe um algoritmo que reúna tudo isso daqui, tá? Então, o que a gente tem é alguns que atendem melhor um quesito e não o outro, e outros que atendem melhor o outro, mas não atende o primeiro. Então, na prática, a gente vai ver que temos bons algoritmos, né? Temos o melhor que conseguimos desenvolver até agora, mas ainda não temos, né? Provavelmente nunca vamos ter um algoritmo que atenda tudo isso daqui, né? Claro que os pesquisadores estão sempre aí tentando produzir algoritmos cada vez melhores, algoritmos que superam os antecessores de alguma forma, né? Mas todos têm algum ponto fraco que, né, todos vão ter as suas vantagens e desvantagens, e aí cabe, né, a quem está desenvolvendo o protocolo escolher o algoritmo que seja melhor para aquilo que ele está tentando fazer, né? Mas é claro que um algoritmo perfeito a gente não vai ter. Os protocolos de acesso ao meio podem ser divididos em. Existem vários, né, vários protocolos para fazer o acesso ao meio, mas eles podem ser divididos em 3 classes mais amplas. A primeira classe seria de particionamento de canal, em que você divide o canal em pedaços menores. Como que você divide? Você pode dividir, por exemplo, por intervalo de tempo. Então, cada elemento vai ter um determinado intervalo em que ele pode transmitir e ele não pode transmitir no intervalo dos outros. Você pode dividir por frequência. Então, digamos que você tem lá uma faixa de frequência para ser usada pelo protocolo e você divide ela em faixas menores e atribui uma para cada elemento. E, por exemplo, né, e você pode inclusive combinar essas duas. Por exemplo, o GSM, que a gente usa na telefonia, ele combina intervalos de tempo e de frequência. Então você divide em várias frequências e em cada frequência você coloca vários aparelhos ali que vão cada um usar no seu tempo. Você pode fazer o compartilhamento com código. O código consiste em você pegar o que você tem para transmitir e fazer uma operação matemática com um determinado código, de modo que, se dois transmitirem ao mesmo tempo, na mesma frequência, ainda assim você consegue distinguir o que um transmitiu, o que o outro transmitiu, através do código.
Então, basicamente, o que o particionamento de canal faz é alocar um pedaço, né, um pedaço do canal para o nó para uso exclusivo. A segunda classe de protocolo MACs é a classe de acesso aleatório, em que o canal não é dividido nesse caso. Então, se ele não é dividido, podem ocorrer colisões. Pode ocorrer de dois tentarem transmitir ao mesmo tempo. Então, o desafio aí passa a ser se recuperar das colisões. Perceber quando ocorreu uma colisão e aí, né, os dois vão esperar tempos aleatórios para transmitir de novo, para esperar tempos que aumentam, né, à medida que as colisões ocorrem, para evitar que novas colisões ocorram. Então tem esse desafio a mais. Tem a vantagem de poder usar o canal todo, né, mas tem que ter formas de recuperar de colisões. E por fim temos a terceira classe, que é a de protocolos de revezamento, em que os nós vão se revezar, mas não é um revezamento como no particionamento de canal, é um revezamento em que nós que tem mais para enviar, eles podem enviar por mais tempo, tá? Eles recebem mais tempo, e aqueles que não têm nada para enviar, eles rapidamente eles passam a vez para o próximo e não ficam ocupando um intervalo, né, que eles seria desperdiçado. Então, o revezamento ele tenta aí trazer o melhor dos dois mundos, né? Ele tenta dividir e tenta fazer com que você consiga usar mais plenamente o canal. Mas por outro lado, ele traz algumas complicações extras, como a gente vai ver. Então, são as três classes e a gente vai dar uma olhada em cada uma delas com mais detalhes aí nos próximos slides. Então, vamos falar agora do protocolo MAC de particionamento de tempo, tá? Vamos falar do TDMA. TDMA, sigla para Time Division Multiple Access. Então, o acesso ao canal ele é feito em rodadas, né? E cada estação vai receber um intervalo de tamanho fixo. O tamanho vai ser o tempo, então, de transmissão de pacote de cada rodada. Quando o intervalo não é usado, ele fica ocioso. Então, aqui temos um exemplo, né? Temos aqui o slot 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Mas só 1, 3 e 4 tem alguma coisa para transmitir. Então, os slots 2, 5, 6 ficam ociosos, né? Não são usados. Então, assim, o TDMA ele tem a vantagem de que é dividido igualmente, né? O tempo é dividido igualmente entre todas as estações que estão presentes aqui na comunicação. Tá? Uma divisão totalmente justa. Todo mundo recebe exatamente a mesma quantidade de tempo. Não tem colisão, cada um só transmite no seu instante de tempo. Tá? Porém, tem uma grande desvantagem. Né? Se tiver só uma máquina querendo transmitir, ela vai ficar aqui, né, tendo que esperar a vez dela, enquanto que todo o restante do tempo está ocioso. Então, eventualmente, isso vai acontecer. Sempre que alguma máquina não tem nada para transmitir, o tempo dela fica ocioso. Então, se a gente lembrar lá daqueles requisitos lá atrás, né, a gente vê que o TDMA ele é relativamente simples, mas né, ele não atende aquela questão de que se tem um único elemento querendo transmitir. Ele vai usar todo o espaço disponível. A divisão é justa, né? Quando tem N elementos querendo transmitir e você tem N slots, então você tem uma divisão totalmente justa. Mas você não consegue aproveitar bem o canal quando você tem menos do que a quantidade total de estações querendo transmitir. Tá? O FDMA, que vem de Frequency Division Multiple Access, ele é similar ao TDMA, só que em vez de dividir por tempo, você divide por frequência. Você pega lá o espectro que você tem disponível no cabo, por exemplo, e divide, né, uma faixa de frequência para cada estação. E aí, então, cada estação tem a sua faixa de frequência fixa designada e o tempo de transmissão que não é usado também fica ocioso. Então, vamos supor aqui que só 1, 3 e 4 tem alguma coisa para transmitir. Então, eles transmitem nas suas respectivas frequências e as outras frequências vão ficar ociosas, né? Porque essas máquinas, para quem essas frequências foram designadas, elas não vão ter nada para transmitir naquele momento. Tá? Então, em relação à eficiência disso aqui, né, é similar ao TDMA. Né? Se você tem
todo mundo transmitindo ao mesmo tempo, ele é justo, né? Ele divide igualzinho aqui para cada um. Agora, se não é todo mundo que está transmitindo, você não, né, você acaba desperdiçando aqui algumas frequências que ficam sem uso, enquanto outros aqui que têm mais o que transmitir vão ficar, né, vão demorar mais porque eles não podem usar esse tempo ocioso, tá? Vamos falar agora dos protocolos de acesso aleatório. No caso desses protocolos, quando um nó tem um pacote para enviar, ele vai transmitir na taxa de dados total do canal, R. E não existe nenhuma coordenação a priori entre os nós. Então, né, quando só um transmite, ok, ele usa a taxa total, atende aquele requisito, né, de usar a taxa total. Porém, quando dois ou mais nós estão transmitindo, pode acontecer uma colisão. Tá? Então, quando ocorre uma colisão, dois nós enviaram um pacote ao mesmo tempo, os outros nós que vão estar ouvindo essa transmissão não vão conseguir distinguir um do outro, então é um tempo perdido aí, né, que eles não vão conseguir, nenhum dos dois ou mais aí que estão envolvidos na colisão vão ter sucesso na transmissão desse pacote. Então, o protocolo MAC de acesso aleatório, ele vai especificar como detectar essas colisões, né? Como que eu fico sabendo se houve uma colisão e eu preciso transmitir novamente. E ele também vai especificar como se recuperar dessas colisões, né? Como que, uma vez que eu sei que colidiu, o que que eu faço? Tá? E, em geral, o que os protocolos fazem são retransmissões adiadas. Quer dizer, eu percebo que colidiu, eu vou ter que transmitir de novo. Mas eu não transmito imediatamente. Eu espero um intervalo aleatório para poder fazer essa retransmissão. E a esperança é que, se tem dois, três, quatro, né, todos os que estiverem envolvidos na colisão, se cada um deles esperar um intervalo aleatório, alguém vai esperar menos do que os outros e com isso vai conseguir fazer a sua transmissão, né? Se todo mundo tentar imediatamente de novo, é claro que vai colidir tudo de novo. Então, faz sentido você ter uma retransmissão em que você espera um intervalo aleatório, tá? E aí tem várias formas de fazer isso, a gente vai ver alguns exemplos de protocolos. Então, existem dezenas de protocolos de acesso aleatório, talvez centenas, né? E a gente vai ver alguns dos principais deles apenas, né? O slot Aloha, o Aloha, que é o Aloha tem a sua importância histórica, né? Um dos primeiros protocolos aí, né? O primeiro protocolo de acesso aleatório. O slot de Aloha é uma versão do Aloha com slots com tempo marcado. E o CSMA é usado, né, na Ethernet, o CSMA-CD particularmente, é usado na Ethernet, é um dos protocolos mais conhecidos e essa versão é usada na Ethernet. E a CSMA-CA é usada no Wi-Fi. Tá? Então vamos dar uma olhada nesses protocolos aqui para entendermos um pouco melhor como funcionam esses protocolos de acesso aleatório. Começar com o slot Aloha. O slot Aloha é um derivado do Aloha original, né, do Aloha puro. O Aloha puro leva esse nome porque ele foi desenvolvido na Universidade do Havaí. Na verdade, foi um pesquisador que criou esse protocolo pensando na comunicação, né, entre as várias ilhas do Havaí, comunicação sem fio. E depois foi criado o slot Aloha, baseado no Aloha, mas incluindo slots com tamanho fixo, né? Um tamanho pré-determinado. E o slot Aloha chegou a ser usado em comunicações por satélite e tudo mais. Então, o slot Aloha ele assume que todos os quadros são do mesmo tamanho, né? Então ele tem um quadro de tamanho fixo. E o tempo é dividido em intervalos de mesmo tamanho, que é o tempo para transmitir um quadro. E os nós começam a transmitir somente no início desses intervalos. E os nós são sincronizados, eles recebem um sinal de sincronização, né? Precisa ter um coordenador central, então, que fica enviando esse sinal. E aí quando eles têm algo a transmitir, eles iniciam essa transmissão no início do quadro. Se dois ou mais nós transmitirem no intervalo, todos os nós vão detectar que houve essa colisão.
Então, quando um nó obtém um quadro novo, ele vai transmitir no próximo intervalo. Se não tiver colisão, o nó pode enviar o novo quadro no próximo intervalo. Agora, se tiver colisão, o nó vai retransmitir o quadro em cada intervalo subsequente com uma probabilidade P, até que ele consiga ter sucesso. Então, aqui tem um exemplo de funcionamento do slot de Aloha, né? Vamos supor que tem três nós e os três tentam transmitir ao mesmo tempo. Se um só transmite, ok, né? Ele transmitiu, acabou, né? Tá tudo certo. Agora, se acontecer colisão, né? Três tentou transmitir ao mesmo tempo, o que que vai acontecer? Eles vão esperar um espaço aleatório, então vamos supor que nesse instante seguinte ninguém tentou transmitir. Tá? Então é um intervalo perdido, na verdade, né? Porque ninguém tentou e ele ficou ocioso. Aí aqui o 1 e o 2 tentaram, quer dizer, colidiu de novo. No slot seguinte, aí só o 2 tentou, então beleza, o 2 conseguiu transmitir. Ainda falta o 1 e o 3. Aqui ninguém tentou, aí o 1 tentou, mas o 3 também tentou, então colidiu de novo. Aí nesse intervalo ninguém tentou, também um intervalo perdido. Aí o 1 tentou e conseguiu, o 3 tentou e conseguiu. Então, assim, vantagens do slot de Aloha. Um único nó ativo ele pode transmitir continuamente na velocidade plena do canal. É um dos requisitos lá do protocolo ideal, né? Ele é altamente descentralizado, apesar que ele tem, né, a questão de precisar sincronizar os intervalos de tempo. Então, ele precisa pelo menos de um clock aí, né, de um sinal de clock sendo enviado periodicamente para ele não perder, né, essa questão de qual que é o momento de começar aqui o slot, né? Ele precisa ter algum tipo de sincronização, mas ainda assim ele é bastante desincronizado, né, descentralizado. E ele é simples, né? Porém, ele tem alguns contras, né? Você tem o caso das colisões, colisão, você perde o intervalo. Tem intervalo que é desperdiçado porque ninguém nem tentou transmitir, também está perdido. Então, olha aqui, né? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 intervalos de tempo, né? E desses 9, quais são os que foram efetivamente úteis aqui? Só esse e esse. Porque todos os outros ou foi colisão ou foi desperdiçado, né? Então você tem intervalos ociosos e tem intervalos que são desperdiçados por colisão. E os nós eles podem ser capazes de detectar a colisão em menos tempo do que para transmitir um pacote, né? Então isso também é um problema, porque vamos supor, aqui os três começaram a transmitir, eles logo já perceberam que teve colisão, né? Então ele continua transmitindo à toa, né? Ele precisa esperar acabar esse intervalo para depois tentar de novo. Ele poderia já, né, encerrar aqui, mas isso daria o problema, né, de você ficar com o intervalo mais curto, e aí ia dar problema de sincronização do clock, então, né, ele acaba sendo obrigado a esperar o intervalo acabar, mesmo que ele já saiba que tenha colidido. E outro contra é a questão do sincronismo do clock, que é uma, né, no protocolo ideal não deveria haver nenhum tipo de sincronização. E nesse caso você precisa ter o sincronismo do clock. Então o slot Aloha vai funcionar muito bem quando você tem um único nó querendo transmitir, porque nesse caso ele vai conseguir usar o link plenamente, né? Ele vai conseguir usar 100% da largura de banda desse enlace. Mas o que acontece quando você tem muitos nós querendo transmitir? Todos eles com quadro e vai começar a ocorrer colisões. Se você calcular a probabilidade de sucesso aí dos nós, você vai chegar num número em torno de 37%, tá? Na melhor das hipóteses. Então, na melhor das hipóteses, esse canal vai ser usado para transmissões úteis em 37% do tempo. Então, isso vai te dar uma vazão. Digamos que você tenha um enlace de 1 gigabit por segundo. Se você usar o slot de Aloha nele, você pode, e ele tiver, né, com bastante uso, né, com vários nós tentando usar ao mesmo tempo, você vai conseguir aí no máximo 370 megabits por segundo de largura de banda total, né? Então, imagina, né, menos da metade, né, da largura de banda que você tem, né, na camada física. Né? Quando você inclui a sobrecarga desse protocolo, você acaba ficando com só 37% do 1 gigabit por segundo. E é muito pouco, né? Então, é por isso que hoje em dia nós já não usamos mais o slot de Aloha, né? Ele teve a sua importância histórica aí, mas hoje ele já temos opções melhores aí do que o slot de Aloha, né? Dentro
dos meios físicos que nós usamos hoje, né? Porque ele não, como a gente vê aqui, ele não é muito eficiente, apesar de que para a época, né, já era um grande avanço você ter um protocolo que conseguisse usar plenamente o canal quando não tem muita carga, né? Então, com pouca carga, ele funciona muito bem. Ele faz com que nós consigam usar o canal plenamente, e isso já é uma grande coisa, porque até então, né, o que você tinha era protocolos que dividem o canal e com isso cada um só fica lá com um pedaço do canal, ainda que, né, se você tem, vamos supor, você tem 10 nós, e se você divide esse canal por 10, eles vão ficar com 10% cada um, independente de estar usando ou não, né? Então isso já é bem menos que 37. Então, para a época foi um grande avanço o slot de Aloha, e ele tem uma importância histórica bastante grande, né, por servir aí como um precursor aí de outras tecnologias aí como a CSMA. O Aloha puro, o Aloha sem slots, ele é mais simples, porque ele não precisa da sincronização, não precisa ter o clock para sincronizar o início de cada frame de transmissão. Então, quando um quadro chega, ele transmite imediatamente, tá? Só se acontecer uma colisão é que ele vai daí esperar o tempo de um quadro para transmitir de novo, né? Vai esperar aleatoriamente o tempo de alguns quadros, né? Mas a probabilidade de colisão aumenta quando você usa o Aloha puro, porque o que pode acontecer? Você pode estar transmitindo um frame, né, tranquilamente, sem colisão, quando está lá no finzinho, alguém resolve iniciar um novo frame e isso vai causar uma colisão. E os dois vão precisar ser retransmitidos novamente, né? Se tivesse um quadro aqui, isso não iria acontecer, né? Se o quadro tivesse sincronizado, esse aqui só iria começar depois, né? E da mesma forma pode ser também que na hora que você começa a transmitir, você não vê mais, tinha alguém que estava terminando ali uma transmissão. Também causa uma colisão e ambos os frames aqui precisam ser transmitidos novamente, né? Então, esse tipo de sobreposição faz com que o Aloha puro aumente, né, ainda mais a probabilidade de colisão. No Slotted, apesar de ele ser mais complicado por ter a questão da sincronização, você reduz a probabilidade de colisão de quadros, né? Aqui a probabilidade de colisão é maior. Então vamos agora falar um pouco sobre o CSMA. CSMA vem de Carrier Sense Multiple Access, é um protocolo que tem algumas vantagens aí com relação ao Aloha. Então, antes de falar dele, vamos entender algumas das limitações do Aloha. O Aloha ele foi criado, né, lá no Havaí, como eu já falei, pelo Norm Abramson, que foi um engenheiro que gostava de surf e gostava de comutação de pacotes. Então ele foi para lá para a Universidade do Havaí para unir o útil ao agradável, né? Ele conseguia surfar e lá ele começou a pensar numa maneira de resolver um dos problemas que existia na ilha, que era a questão de montar uma rede cabeada, né? Porque era complicado, uma vez que são várias ilhas, ilhas montanhosas, né? Então ele bolou esse sistema do Aloha que consistia em um sistema de rádio, aonde você tinha um canal de transmissão e um canal de recepção, né? Você tinha então um ponto central que recebia as transmissões e repassava para todos os demais. Então, sempre que alguém queria transmitir, tinha que transmitir para esse ponto central e esse ponto central fazia retransmissão. Na retransmissão não tinha, né, nenhum tipo de colisão, naturalmente, mas na transmissão para esse ponto central é onde poderiam ocorrer as colisões. E o Aloha ele não tinha nenhum tipo de forma de verificar se o canal estava ocupado ou não. Ele simplesmente ia e transmitia, né? E aí, se tivesse uma colisão, né, ele não recebesse a confirmação do pacote, ele faria a transmissão novamente. Pois bem, no caso do CSMA, ele vai um pouco além disso. Ele consegue perceber se o canal está ocioso. E ele transmite apenas quando ele percebe o canal ocioso. Se ele percebe o canal ocupado, ele adia a transmissão. Tá? Então, numa analogia humana, ele é assim, ele não interrompe os outros. Né? Humanos, né, a gente costuma ter esse costume, né? A gente tem esse costume quando a gente está, né, com várias pessoas conversando, né? Se alguém está falando, né,
O correto, o educado a se fazer é não interromper. Você espera a pessoa terminar de falar e aí então você fala, né? A gente tem esses protocolos embutidos na nossa boa educação. Então, no CSMA acontece a mesma coisa, né? Antes de começar a transmitir, ele ouve se o canal está ocioso ou não. Se não estiver, ele adia a transmissão. Isso, só de fazer isso, você já consegue, né, evitar uma série de problemas, de colisão e tudo mais. Mas ainda podem ocorrer colisões no CSMA, né? Parece estranho, né? Se todo mundo ouve o canal primeiro e só transmite se o canal está vazio, isso significa que não deveriam haver colisões. Mas existe uma coisa que a gente já estudou lá desde a nossa primeira apresentação, né? Que é a questão do atraso de propagação. Então, se você ouve o canal e o canal está livre e começa a transmitir, isso não significa que não ninguém começou a transmitir junto, porque leva um tempinho para esse sinal se propagar entre um nó e outro, né? E quanto maior for essa distância entre um nó e outro, maior é o tempo que leva para essa propagação acontecer. Então a colisão ocorre se o tempo, né, se ocorrer uma colisão, o tempo de transmissão do pacote inteiro vai ser desperdiçado. Então, a distância e o atraso de propagação têm um papel na determinação da probabilidade de colisão. Tá? Então, aqui tem um exemplo de como essa colisão ocorre. Né? Vamos supor que esse cara aqui escutou o canal e começou, viu que estava vazio, começou a transmitir. Mas nesse momento, né, que ele começou a transmitir, o sinal dele ainda não chegou nos demais nós. Nesse momento, esse outro cara aqui, ele ouviu aqui o canal, também achou que estava livre, porque não tinha chegado o sinal do outro ainda para ele. E ele começou a transmitir também. E à medida que esses sinais se propagam, vai acontecer uma colisão, né? Então, ouvir o canal, ouvir se o canal está livre não é uma garantia de que não vai ocorrer colisão. Ainda pode ocorrer colisão se os dois começarem a transmitir juntos aí, ou começar a transmitir antes que o sinal do outro que estava transmitindo primeiro se propague até ele, tá? É um risco que pode acontecer e esse risco é cada vez proporcional à distância, né? A distância que existe entre os nós e ao atraso de propagação que existe entre os nós. E notem que esse tipo de problema ocorre inclusive em conversas humanas, né? Pode acontecer de ficou aquele silêncio e de repente duas pessoas resolvem falar ao mesmo tempo, né? E aí elas vão perceber que estão falando juntas e normalmente elas vão falar, não, né? Fala você primeiro e assim por diante. Mas é bastante comum de acontecer, porque nós também temos uma certa latência, né, entre, né, entre ouvirmos o canal, né, ouvirmos que ninguém está falando e começarmos a falar, também existe esse pequeno atraso e às vezes acontece a gente começar a falar junto com mais alguém. Então isso no CSMA também acontece, né, e pode levar a colisões. E aí quando a colisão ocorre, né, ela vai atrapalhar a transmissão dos dois aqui no caso, né? O CSMA-CD é uma variação do CSMA que conta com uma detecção de colisão. Então, o que que acontece, né? No CSMA-CD existe a detecção de portador e o adiamento, como no CSMA, né? Então, na hora de transmitir, o nó ele vai ouvir para ver se tem alguém transmitindo e se tiver, ele adia a sua transmissão. Só que ele tem uma vantagem, ele consegue detectar a colisão e parar a transmissão em curto período de tempo. Tá? Se você não tem a detecção de colisão, o que, que acontece? Quando dois começam a transmitir juntos e ocorre uma colisão, eles vão ficar lá transmitindo o pacote até o final, mesmo esse pacote já estando perdido. Então, com a detecção de colisão, uma vez que você percebe que colidiu, você já para a transmissão do pacote, né, já aborta ali para reduzir o desperdício do canal. Então, a detecção de colisão é uma coisa que é fácil de fazer em LAN com fio, porque quem está transmitindo consegue medir a intensidade do sinal no fio. E aí ele consegue saber se aquela tensão que ele está colocando no fio é a mesma que ele está encontrando, ou se ela está diferente. Se ela está diferente, é sinal de que tem mais alguém, né, interferindo nesse sinal, e aí ele consegue saber que tem uma colisão e para. Tá? Então, o CSMA-CD ele é usado na Ethernet tradicional, né? Sem os switches, na Ethernet de barramento e tal. Você tem o uso do CSMA-CD para detectar colisões, tá?
CSMA-CD também é usado no DOCSIS. DOCSIS lá, ó, lembra que é o protocolo que é usado pelas operadoras de TV a cabo para fornecer internet. Então, no canal de subida de dados, né, que é compartilhado, que vários vizinhos que acessam, que compartilham o mesmo cabo, mesmo segmento de cabo da operadora, vão poder transmitir ao mesmo tempo, eles usam CSMA-CD para detectar colisões. Já em LAN sem fio, é difícil de você usar a detecção de colisão, porque a intensidade do sinal recebido ela é abafada pela intensidade da transmissão. Se você está transmitindo algo, se você tenta ouvir as transmissões que estão sendo feitas, o sinal que você está transmitindo cobre os outros, né? Você acaba não conseguindo perceber que tem outros transmitindo, porque o seu sinal ali está muito mais forte naquele local. Então é por isso que o Wi-Fi, por exemplo, não usa o CSMA-CD. Ele usa o CSMA-CA, né? Collision Avoidance, é uma outra técnica. Não é a detecção de colisão propriamente igual ao da Ethernet, tá? Porque é mais difícil, então, nas LANs sem fio. Nas LANs com fio, o CSMA-CD é bastante utilizado. Então, novamente, né, a analogia humana, o interlocutor educado, né? Ele começa a falar, percebe que tem outra pessoa falando junto, os dois não vão continuar gritando lá, um competindo com o outro, né? Eles vão parar, perceber que houve uma colisão e vão, né, um falar primeiro e o outro esperar, né? Um vai dar chance para o outro e o outro fala primeiro, tá? Então, isso é o CD aqui, a detecção de colisão. O restante é igual ao SMA, como eu já expliquei. A detecção de colisão é o que é o diferencial aqui. Então, aqui temos um exemplo de detecção de colisão, né? Esse cara começou a transmitir e esse aqui ouviu o canal, achou que não tinha ninguém transmitindo por causa do atraso de propagação, começou a transmitir também. Mas assim que o sinal dele chegou aqui, ele percebeu que houve uma colisão. E assim que o sinal do outro chegou aqui, ele percebeu que houve uma colisão. Então o que eles vão fazer? Eles vão parar a transmissão, né? E assim, na verdade eles param e já enviam um sinal de colisão, um sinal especial que é para deixar claro para todo mundo que teve colisão, né? Ele não conta que todo mundo percebeu a colisão, para e ele já manda um sinal próprio lá, bem específico, que vai ser detectado por todos que estiverem ouvindo para perceber que houve então uma colisão. E assim fica então o algoritmo CSMA-CD da Ethernet. A placa de rede ela recebe o datagrama da camada de rede e cria um quadro. Se a placa de rede percebe que o canal está ocioso, ela inicia a transmissão do quadro imediatamente. Se a placa de rede percebe o canal ocupado, ela vai esperar até que o canal esteja ocioso e então ela vai transmitir. Se a placa de rede transmite o quadro inteiro sem detectar outra transmissão, acabou o serviço dela, ela terminou com o quadro. Agora, se a placa de rede detecta outra transmissão enquanto ela está transmitindo, ela aborta e envia o sinal de colisão. Depois de abortar, a placa entra num modo que chama backoff exponencial binário. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que após a enésima colisão, a placa de rede vai escolher um K aleatoriamente entre 0, 1, 2 até 2AM menos 1. E a placa de rede vai esperar o tempo de K vezes 512 bits e retornar para o passo 2. O que isso quer dizer, né? Na primeira colisão, ela vai esperar um tempo, né, entre 0 e 512. Ela vai esperar, ou ela vai transmitir imediatamente, né, ou ela vai esperar 512, porque é 0 ou 1. Se colidir, aí ela vai um pouco além, né? Aí ela vai, no caso ela foi, né, na primeira colisão, 2AM menos 1, ela foi de 0 a 1, né? 2AM, 2A1, menos 1, 1. Na segunda colisão, já é 2 ao quadrado, 4 menos 1. Então, ela vai entre 0 e 3. Então, pode ser que ela espere nada, pode ser que ela espere 512, pode ser que ela espere 1024, pode ser que ela espere 1536. Tá? E assim por diante. Cada vez que colide, ela vai aumentando exponencialmente esse tempo de espera, esse tempo máximo de espera, que na verdade o tempo é aleatório. Então isso faz bastante sentido, né? Porque se você coloca um tempo muito grande, tem só dois ali colidindo, dois tentou transmitir e colidiu. Se você colocar um tempo muito grande, é desperdício, né?
Agora, se você põe também um tempo muito pequeno, a tendência é que vai ficar ocorrendo colisão frequentemente, toda hora. Então, esse back-off exponencial binário ele é uma boa estratégia, porque você começa tentando esperar um tempo aleatório mais curto. Se não deu certo, você dobra esse tempo aleatório. E assim vai. Vai sempre dobrando, dobrando, até que o tempo máximo possa ser bem grande. E assim a esperança é que alguém vai, né, através dessa aleatoriedade, transmitir primeiro e o pacote vai passar. Então, os intervalos de back-off eles vão ficando mais longos com mais colisões. E nesse tempo, né, em que tem 2, 3, 4 colidindo, pode ser que um outro aí que chegou para transmitir, ele chega, ouviu o canal livre, ele transmite. Ele consegue botar um pacote ali no meio, né? Então, isso pode ser assim uma vantagem, né? Alguém que está transmitindo esporadicamente, de repente consegue passar os seus pacotes sem precisar ficar entrando nessa competição dos que estão transmitindo com maior frequência, né? Então vamos falar agora da eficiência do CSMA-CD. A eficiência é dada por essa fórmula. É 1 dividido por 1 mais 5 vezes o atraso de propagação máximo entre dois nós na LAN, dividido pelo tempo para transmitir um quadro tamanho máximo. Pois bem, temos que a eficiência ela vai a 1 conforme o atraso de propagação vai a 0. Então isso é intuitivo, né? A gente sabe que se a gente tem uma propagação 0, nunca vai ter colisão, porque sempre que você ouvir o canal e ele está livre, ele está realmente livre, porque se alguém começou a transmitir, você ouve imediatamente, né? Não tem atraso de propagação, é sempre imediato. Só que na prática, infelizmente, não existe atraso de propagação 0. Então, o que vai acontecer é que quanto maior for a distância entre dois nós, maior a chance de acontecer uma colisão, porque o atraso de propagação é maior. Por isso que é importante usar o menor cabo possível, né? Por isso que também as Ethernets têm, né, um limite tamanho de cabo. Um dos motivos é a questão energética, né? Você tem lá o sinal sendo propagado, e se você faz um cabo além da especificação, muito longo, esse sinal vai estar muito atenuado no receptor, ele vai ter dificuldade para interpretar esse sinal. E aí ele pode, né, ter muitos erros de bit aí. Mas além disso tem a questão, né, do atraso de propagação, né? Quanto mais distante um nó está, mais demora para um sinal, né, chegar até ele. Com isso vai ter mais chance de haver colisão. Então, conforme o tempo, o atraso de propagação vai a 0, a eficiência tende a 1, tende a 100%. Da mesma forma, conforme o tempo de transmissão tende a infinito, também aumenta a eficiência. Pô, mas isso é estranho, né? Você aumenta o tamanho do quadro e aumenta a eficiência? Sim, isso acontece porque se você tem um quadro muito pequeno, né, e você tem lá uma determinada quantidade de dados, se o quadro é pequeno, você gera mais quadros. Quanto mais quadro, mais chance de colisão, né? Agora, se você tem um quadro enorme, que você fica lá um tempão transmitindo, uma vez que você adquiriu o canal e não teve colisão, você vai transmitir até o final, porque todo mundo que ouviu o canal ali vai ver que ele está ocupado. Então, a colisão ou ela ocorre naquele pequeno intervalo ali do tempo de atraso de propagação, ou ela não ocorre mais até o final do quadro. Então, quanto maior for o quadro, melhor. Então, a eficiência é maior quando o tempo de transmissão é grande, quando o quadro tem um tamanho grande. Isso quer dizer que a gente deve sair usando um quadro o maior possível? Na verdade, não, né? Porque se você usa um quadro muito grande, você monopoliza o canal muito tempo para um nó só, né? E os outros ficam tendo que esperar muito tempo para transmitir. Então você precisa achar um equilíbrio aí, né? Entre um bom tamanho de quadro, né? Que aumente a eficiência, mas que também não prejudique a questão de que quem precisa transmitir tem que ficar um tempão esperando o outro terminar a sua transmissão. De toda forma, então, o CSMA-CD ele tem um melhor desempenho que o Aloha e ele é simples, barato e é descentralizado. Ele não precisa, né, de um sinal de sincronização. Então vamos falar agora um pouco sobre os protocolos MAC de revezamento. Bom, os protocolos MAC de particionamento de canal, que foram os primeiros que a gente viu, eles compartilham o canal de modo eficiente e justo quando eles têm alta carga, né, que é um dos requisitos lá do protocolo ideal, né? Se tem, digamos, 10 nós para compartilhar o canal e todos eles estão transmitindo, cada um fica com um décimo. Então, legal, ele funciona bem nesse quesito, mas ele falha quando
está com baixa carga, porque se tem um único nó transmitindo, ele vai ficar ainda limitado, né, a só a sua parte aí do canal. Então, ele vai ficar limitado a 1 dividido por n, a largura de banda alocada, mesmo que tenha só um nó ativo, né? Então, ele atende um quesito, mas falha no seguinte aí, que é onde dividir de um canal, de um nó, poder usar plenamente a largura de banda quando ele está sozinho, né? Bom, aí os protocolos MAC de acesso aleatório, eles, por outro lado, eles são eficientes com baixa carga, né? Um único nó pode utilizar totalmente um canal, que é um dos requisitos lá. Por outro lado, quando tem uma carga alta, aí você tem a sobrecarga da colisão, que faz com que você não consiga usar plenamente o canal, né? Mesmo somando aí a vazão de todos os nós que estão usando o canal ao mesmo tempo, você não atinge a largura de banda máxima do canal por causa dessa sobrecarga de colisão. Então, os protocolos de revezamento, eles tentam trazer o melhor dos dois mundos, né? Eles tentam ser eficientes tanto quando está com alta carga quanto está com baixa carga. Eles tentam ser justos com alta carga e tentam ser, né, eficientes com baixa carga. Vamos ver como é que eles. Né, tem vários protocolos MAC de revezamento, dúzias deles, mas a gente vai ver dois tipos em particular aqui que são bastante relevantes, tá? Não são dois protocolos em si, né, mas assim, são duas estratégias que são usadas em diversos protocolos de revezamento. Vamos dar uma olhada nelas. Então, uma das estratégias é a estratégia de polling. Na estratégia de polling, você tem um nó mestre que vai convidar os nós escravos para transmitir em rodadas. Tá? Então, isso tipicamente é usado com dispositivos escravos burros aqui que não precisam fazer nenhum tipo de processamento com relação, né, a, a quem vai usar a rede em qual momento. Quem coordena tudo é o mestre. O mestre é que vai e fala, olha, uh, dispositivo 1, você tem algo para transmitir? Se ele tiver, ele transmite. Se não, ele fala, não, não tem, e o mestre vai passando a pergunta para o próximo. Tá, então o mestre vai revezando aqui entre eles, vai consultando cada um para saber se eles têm algo a transmitir. Se eles têm, eles transmitem, se eles não têm, eles já passam a vez. Tá? Então, nesse caso, né, ele consegue atender os dois quesitos lá, né? Ele consegue ser eficiente. Se tem vários transmitindo, cada um vai ser consultado e vai transmitir na sua vez. Se só tem um transmitindo, ele transmite, daí o mestre consulta os outros que não vão ter nada e volta para esse um que está transmitindo. Porém, ele tem outros problemas, tá? Um dos problemas é a sobrecarga do pólen. Então, o tempo que o mestre passa perguntando para os demais se ele tem algo a transmitir é um tempo que é perdido aqui pelo único que tem algo a transmitir no nosso exemplo, né? Então, ele está transmitindo, mas eventualmente o mestre precisa consultar os demais e esperar a resposta e tem todo esse tempo que é a sobrecarga do pólen, né? Então, tem a questão da latência também, porque conforme o mestre pergunta e o escravo responde, leva um tempo para essa mensagem propagar, né? Então, isso também entra, né, na questão da eficiência. E tem um único ponto de falha, né? Se o mestre falha, os escravos vão ficar perdidos aqui, tá? Então, assim, quem que usa estratégia de polling? O Bluetooth é um protocolo que usa estratégia de polling. Então, quando você está usando o Bluetooth, ele, né, numa piconet, né, que é o que a terminologia que é usada no Bluetooth, os dispositivos se organizam e um se torna o mestre e os demais se tornam escravos, né? E se o mestre acontecer dele sair, um dos escravos tem que se tornar o mestre ali. Mas ele usa uma estratégia de polling. Então, a estratégia de polling ela é boa num certo ponto, né? Porque ela funciona bem para alta carga e baixa carga. Não é perfeita, claro, não chega a 100% de eficiência naturalmente, né? Nenhum protocolo chega, mas consegue chegar, né, próximo aí, né, consegue ter uma eficiência alta. Porém, ele tem esses problemas de ser complexo, de ter um ponto de falha aí único, né, que é o mestre. E se acontecer do mestre falhar, os escravos precisam se reorganizar para eleger um novo mestre e tudo mais, né? Então,
Funciona, mas também tem os seus problemas. Como eu falei, não existe protocolo perfeito, né? Então aí temos um exemplo de uso, o mestre fazendo polling e o escravo mandando os dados conforme ele é solicitado. Mestre fazendo polling, escravo mandando dados. E temos também os protocolos MAC de revezamento com passagem de token, tá? É uma outra estratégia. A estratégia de passagem de token é a seguinte: o token é um pacotinho especial lá que os nós vão passando entre si. Então, cada nó recebe o token e se ele tem algo para transmitir, ele segura esse token e transmite os dados dele. Em seguida, ele passa o token para o próximo. Aí o próximo também. Se ele não tem nada para transmitir, ele já encaminha o token para frente. E caso ele tenha, ele segura o token e transmite os dados, tá? Então fica algo que uh, tem algumas preocupações também, né? A questão da sobrecarga do token. O token precisa ser enviado por toda a rede. Eventualmente, se aquele nó não tem nada para transmitir, ele só precisa passar o token para frente, mas isso leva um certo tempinho. Tem a latência, né? O tempo que demora para o token passar de um para o outro. E tem um único ponto de falha que é o token, né? Então, se uma máquina sai da rede, no momento que ela iria receber o token, vai dar um pequeno atraso aí, né? Porque você envia o token para a próxima máquina, ela não responde, você vai ter que enviar para a próxima, né? Para que seria a próxima dela, mas vai levar um tempo até você perceber que essa máquina não está respondendo. Se a máquina que saiu com o token, aí você precisa ter um mecanismo para recuperar o token, né? A máquina se perdeu aí, não passou o token para frente, desligou, aconteceu algum problema, você precisa ter um mecanismo para recuperar o token e continuar fazendo a rede funcionar. Então, assim, tem também os seus problemas. Não é igual mestre e escravo, que tem só o mestre lá para dar falha. Não tem um único nó para dar falha, mas qualquer nó pode causar um problema, e principalmente se o token for perdido de alguma forma. Então, aqui temos um exemplo: a máquina passa o token para a próxima não tem nada a enviar, então ela só passa o token para frente. Quando chega numa máquina que tem algo para ser enviado, aí ela segura o token, transmite seus dados e em seguida ela vai poder passar o token para frente. As redes de acesso por cabo são um exemplo de tecnologia que utiliza características dessas várias abordagens de acesso ao meio ao mesmo tempo, tá? Então, lembrando como é que ela funciona, né? Você tem um provedor e aí você tem um cabo que é compartilhado aqui entre vários clientes, né, dessa operadora. Dentro da casa do cliente tem lá o splitter que vai para a TV e o cable modem. E a operadora tem algo que chama CMTS, né, que é o Cable Head End, né, que é o Cable Modem Termination System, que é o que vai enviar então os sinais, né, de downstream aqui para os clientes e receber os sinais de upstream dos clientes. Pois bem, em downstream você tem os quadros de internet, os canais de TV e de controle transmitindo, né, sendo transmitidos em diferentes frequências. Então aqui você tem a divisão por frequência, né? Cada canal de TV e os canais de internet têm as suas frequências atribuídas. E no upstream você tem quadros de internet e de upstream, de controle de TV, que são transmitidos em upstream em diferentes frequências e em slots de tempo diferentes também. Então você tem. Aqui não tem colisão, né? Aqui só quem transmite é o CMTS. Né? O CMTS que transmite para todo mundo. É broadcast, né? Ele transmite e todos recebem os quadros, tanto da internet quanto dos canais de TV. Só que cada um está no seu canal de TV sincronizado, e no caso da internet, cada um pega os seus pacotes e ignora os dos demais, né? Não tem colisão aqui. Agora, no upstream também é broadcast, né? E aí, nesse caso, pode ter colisão. E aí a diferença, aí então é usado a divisão por frequência e também por slot de tempo, tá? As duas coisas são usadas. Então são múltiplos canais de downstream de broadcast tipicamente com 40 megabits por segundo e um único CMTS transmitindo todos os canais.
E você tem múltiplos canais de upstream com aproximadamente 30 megabits por segundo, e aí o acesso é múltiplo, todos os usuários competindo por certos slots de tempo em canais upstream, tá? E assim, você tem alguns canais que são por competição e outros que são por designação, que são designados, tá? Então ele mistura várias tecnologias. Então, no caso do DocSys, por exemplo, né, você tem aqui o Cable Head-End, CMTS, tem o canal Downstream aqui e canal Upstream aqui. E você tem mini slots contendo quadros de requisição de mini slots. E mini slots são designados contendo quadros upstream de cable modem. Então funciona da seguinte forma. Você usa FDM sobre os canais de frequência tanto de upstream quanto de downstream, né, divisão por frequência, e tem a divisão por tempo. Nessa divisão por tempo tem alguns slots que tem dono, né, que ele fala, olha, esse slot é dessa máquina. Aí a máquina vai e transmite o que ela tem para transmitir, né? Esse cliente. Aí esse cliente tem um slot para ele, vai transmitir naquele slot dele. Tá? Então tem alguns que são designados e tem alguns que são por competição. Em geral é assim. Quando a máquina tem algo para transmitir, ela entra, tem um intervalo de tempo que é por competição, em que as máquinas podem enviar as suas requisições para enviar dados. Tá? Então, todo mundo que tem dado para transmitir vai fazer uma requisição aqui nesse intervalinho que serve para requisição. Tá? É um intervalo curto onde todo mundo pode fazer requisição. Aí, depois disso, é que o headend vai designar o slot de cada um. E aí, cada um vai transmitir no seu slot. Eles não têm como saber se teve colisão aqui. Então, eles assumem que se ele pediu um slot e não recebeu, é porque deu colisão. Então, ele vai usar o back-off para poder fazer uma nova requisição de slot. Quando a rede está bem tranquila, ele pode até enviar dados aqui, né, durante os quadros de requisição. Mas quando a rede está mais congestionada, o que acontece é que eles vão fazer o pedido aqui e aí vai por designação aqui na frente. Então aqui nesse intervalinho pode ter colisão. Mas depois aqui, né, na parte que ele passa mais tempo, que é quando cada máquina está fazendo o seu upload, mandando seus dados de upload, aí não tem colisão, porque aqui é designado. Tá? Então é interessante o DocSys porque ele reúne um pouco de cada tecnologia aí, né? Tem tanto a alocação por particionamento, né? Tanto de frequência quanto de tempo, como também tem um pouco aí da questão da competição por slots aí com transmissão no canal todo, né? Então a requisição por slots upstream de dados são transmitidos com acesso aleatório e backoff binário em slots selecionados. Então, fazendo um resumo aí dos protocolos de acesso ao meio, a gente tem os de particionamento de canal, que daí pode ser por tempo, por frequência ou por código. Os de código a gente não falou aqui, né, mas vamos falar um pouquinho sobre o CDMA quando a gente estiver falando de rede sem fio. E aqui temos então os Time Division, Frequency Division, né, divisão por tempo e frequência. Temos os protocolos de acesso aleatórios, dinâmicos, aí a gente viu o Aloha, vimos o slot Aloha, né, que são os primeiros aqui, vimos o CSMA, CSMA-CD. Vimos a questão da detecção da portadora, que é fácil nas tecnologias com fio, né, que podem ali sentir o canal, né, por ser com fio, e é mais difícil na sem fio por conta, né, da transmissão que está sendo feita, abafar aí as frequências de outras transmissões que estão mais distantes. Temos o CSMA-CD, que é usado na Ethernet clássica, né, na Ethernet, não na Ethernet comutada com switches, mas na Ethernet clássica com hubs e na Ethernet de cabos coaxiais. Então, o CSMA-CD foi muito usado na Ethernet, hoje usado menos aí por conta dos switches, né, mas ainda é uma tecnologia que faz parte, né, dos protocolos Ethernet. E temos o CSMA-CA, que é usado ativamente aí no Wi-Fi, né? Então, o Wi-Fi usa o CSMA-CA para evitar aí as colisões e fazer o acesso aleatório. Vamos falar mais do Wi-Fi também quando estivermos estudando as redes sem fio, né? Nessa apresentação, o foco é a camada de enlace, a rede sem fio, o Wi-Fi é camada de enlace também, mas como a rede sem fio tem as redes sem fio têm uma particularidade, né? Tem uma série de particularidades, nós vamos estudá-las em uma apresentação à parte.
E por fim temos os protocolos de revezamento, né, que têm estratégias comuns como o pooling do site central e passagem de token. E aí temos, por exemplo, o Bluetooth, né, que usa o pooling do site central. Então, o Bluetooth é um protocolo que é ativamente usado aí nos dias de hoje, é muito comum, né? Temos o FDDI usado em fibra ótica, né, esse é um pouco mais antigo. E temos as redes Token Ring, né, que antigamente eram concorrentes aí da Ethernet, né? No fim, a Ethernet acabou predominando, mas antigamente a gente tinha as redes Token Ring que atuavam com passagem de token, né? Então, a Ethernet não era padrão de rede local desde sempre, né? Ela acabou ganhando aí a disputa e ficou, né, predominante, né, com o seu CSMA, CD e hoje através das redes comutadas. Mas no passado nós tivemos as redes Token Ring que usavam a passagem de token. Então a ideia do revezamento também não é algo novo, né? É algo que também já existia lá de longa data, né? Desde lá também, os anos 80, 90. Ok? E com relação à eficiência, o Aloha puro é ainda menos eficiente do que o Aloha com slots, né? Então, é em torno de 18% a eficiência do Aloha puro. Então, né, aquela história, você compra lá uma rede e você coloca lá um enlace de 1 gigabit por segundo e se você usar o Aloha como protocolo, você vai, e essa rede estiver muito congestionada, você vai conseguir aí no máximo 18%, né, no máximo 180 megabits por segundo, né? É menos de um quinto aí da velocidade total, né, que você poderia conseguir com essa rede. Então, o Aloha puro também, né, não é muito eficiente aí para os padrões atuais.